Estamos no ar com mais um Cuide Mais de Você. Que coisa boa ter você mais uma vez na nossa companhia. Estava esperando o programa, né? O programa de hoje está incrível, já vou dizendo a vocês. O meu parceiro já está aqui. Muito bom dia, Breno Rodrigues. Bom dia, Dani. Bom dia você aí de casa. Muito bom, Dani. Mais um sábado e quase já no climinha de carnaval. É verdade, carnaval na porta. Inclusive, gente, acessem o Instagram da TV Nova Nordeste para acompanhar a programação de carnaval, toda a transmissão. Já tem um cenário lindo, tudo pronto para transmitir ao vivo o carnaval de todo o estado de Pernambuco, né, Breno? Breno vai cair na folia. Pô, já estou treinando frevo, viu, Dani? É mesmo? Já. Eu quero que você fale um pouquinho do programa de hoje, que eu sei que é da sua área, Breno. Pois é, Dani, o programa de hoje está muito legal. E assim, eu tenho muito orgulho hoje de estar trazendo para o programa uma das minhas grandes amigas, a doutora Carla Vasconcelos. Né, Carlinha? Carlinha vai estar aqui conversando um pouquinho com a gente, né, sobre os avanços da odontologia, a odontologia digital, a nova ortodontia, né, o que a gente tem de novidade aí, né, na odontologia, que são coisas que eu vivencio muito na minha prática clínica, no meu dia a dia hoje. Né, e a doutora Carla está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da experiência dela. Ela que é mestre em ortodontia. Bem-vinda, viu, doutora Carla? Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia a você de casa e é um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha experiência com todos vocês. Pois é, Dani. E aí, assim, a odontologia, ela vem evoluindo sempre. Né? A odontologia, ela se renova, né, constantemente. Né? E hoje a gente pode usufruir da odontologia digital cada vez mais de perto. Né? Essa odontologia que facilita, né, tanto a vida do dentista como do paciente. Né? E aí, queria perguntar a Carla, né, como é que ela tem vivenciado, né, na prática dela a odontologia digital? Né? O que é que você hoje tem utilizado? O que é que você vê de melhorias lá na sua prática clínica? Então, a tecnologia chegou também na área da odontologia geral, em todas as áreas, como ortodontia, prótese, implante, cirurgia, mas na minha área especificamente, na ortodontia, a gente consegue ver várias coisas legais, vários avanços, que, como o Breno falou, né, facilita muito a nossa vida e a do nosso paciente. Né? Posso dar um exemplo? Pode, claro. Por exemplo, né, na minha área, vou falar um pouco da minha área, que eu sou ortodontista, na área das questões dos aparelhos em si, hoje em dia a gente tem os scanners intraorais, né? Antigamente, quando a gente não tinha esse dispositivo, o paciente tinha que vir, a gente moldava o paciente com aquela massinha que era bastante incômoda, muitas vezes o paciente vomitava, e hoje a gente tem os scanners intraorais, onde a gente consegue escanear a boca do paciente de forma tranquila, sem nenhum incômodo e confeccionar diversos tipos de aparelhos. Gente, como isso é bacana para a área de vocês, como facilita, né? E assim, acredito que até impacta muito no resultado final, né, Breno? Não, E assim, vem muito mais rápido o resultado, Não, né? com certeza, Dani. Antigamente um tratamento, por exemplo, eu que trabalho com a parte de reabilitação, com a parte de lentes, às vezes um tratamento que eu passava no mínimo 15, 20 dias para fazer, hoje a gente faz em 2, 3 dias. Né? Então a odontologia digital, ela chega para estar mais perto mesmo da gente, do paciente. Né? A doutora Carla falou aqui um pouquinho dos scanners, acho que tem uma imagem aí, né? Tem até uma foto dela escaneando um paciente, né? Acho que pode passar aí para o pessoal dar uma olhada, para entender. Né? Fala um pouquinho, doutora Carla, o que é esse aparelho, assim, o que é que ele faz, na verdade? Ele tem diversas funções incríveis, na verdade. Então, primeiramente, ele substitui as moldagens. Então, a gente escaneia de forma rápida o paciente, sem nenhum desconforto. E aí, a gente consegue fazer uma simulação de tratamento ortodôntico. Ou seja, a gente tem o início da boca do paciente, como ela é, e a gente consegue fazer uma simulação de como os seus dentes podem ficar após o tratamento ortodôntico. E em poucos segundos, o paciente visualiza isso. Isso é muito bom para ele, porque ele, antes de iniciar o tratamento, ele já vê como vai ficar o seu sorriso após o tratamento ortodôntico. Eu vi que você usa bastante isso também, né, Breno, na área de lentes de contato, né? Tem esse tipo de serviço lá também, né? A gente consegue hoje em dia, junto com o scanner, fazer esse tipo de simulação. Né? Então, a gente, como a doutora Carla falou, né, existem, na verdade, vários equipamentos, né, Carla, que a gente pode utilizar na prática, né, da odontologia digital, que são os scanners, tem as câmeras de fotográficos, enfim. E aí hoje lá no consultório a gente faz muito essa junção, né, do escaneamento com a fotografia,
consegue fazer algumas sobreposições e consegue meio que simular ali como o paciente está e como ele vai ficar. Então isso dá uma segurança maior, né, Carla, para o paciente. Com certeza, o paciente já, né, inicia seu tratamento com muito mais segurança. Fora isso, a gente consegue mostrar ao paciente, através da tela do scanner, seus reais problemas de oclusão, de desalinhamento dentário. Então fica muito claro para o paciente o que ele tem e como a gente vai resolver aquele problema. Gente, eu lembro que num tempo não tão longe, que eu não sou tão velha, né, Breno? Nessa área de ortodontia, ó, acertei. Isso. Eu tinha amigas de escola que usavam um aparelho que a gente chamava de capacete, era isso? Que era ali para fora. E como as coisas vieram... Antigamente era a coisa mais linda do mundo usar o aparelho todo coloridinho. Ainda vejo pessoas usando, mas assim, entrou essa coisa do Invisalign, que é uma coisa bem mais discreta, né? Que você praticamente ali ninguém está vendo, que a gente também vai mostrar mais para frente. Então, como em pouco tempo, né, as coisas vêm evoluindo. Isso, e o paciente, quem ganha muito somos nós, né, porque a gente consegue planejar de forma muito mais precisa no computador, fazer medições, fazer planejamento, tudo no computador. E o paciente que ganha um tratamento muito mais confortável, estético e rápido muitas vezes, em determinados casos. Eu lembro que as pessoas reclamavam muito das feridas, né, que os aparelhos de antigamente causavam na boca, do Uma incômodo. coisa, isso eu ia até comentar com você. Antigamente, por exemplo, né, o paciente vinha. Hoje a gente utiliza diversos aparelhos que precisa botar separador, anel, que incomoda muito o paciente, né? E hoje, com o scanner, a gente escaneia o paciente sem precisar botar separador, sem precisar botar anel. E consigo confeccionar um aparelho em São Paulo. Eu mando o arquivo em STL para São Paulo, para um laboratório que eu gosto bastante lá. E eles me entregam um aparelho. Em poucos dias eu consigo encaixar, por exemplo, o aparelho na boca do paciente, sem necessidade de moldagem, separador, anel, dando um conforto muito grande para o paciente e para muitas vezes para as crianças. Isso é uma coisa tão assim, porque antigamente também você passava a vida com o aparelho para ter um resultado, né? Hoje em dia, de um Invisalign, por exemplo, o tempo é bem mais curto, né, doutora? Isso, eu sempre falo assim, quando o paciente é colaborativo, porque assim, ao mesmo tempo que ele é mais rápido, a gente depende muito da colaboração do paciente, porque esse tipo de aparelho, que são as placas removíveis, o paciente precisa usar esse aparelho de 20 a 22 horas por dia. Então, assim, é tirar para comer e já colocar na boca. É usar de noite o dia todo. Então, ele realmente, a gente consegue um tratamento mais rápido se o paciente colaborar. Se ele não colaborar, acaba sendo até um pouco mais de tempo o tratamento. É bem interessante isso que a doutora Carla falou, Dani, que hoje ela consegue escanear um paciente e manda para São Paulo e com 2, 3 dias o aparelho está pronto, né? Isso aí era coisa que há uns 6 anos atrás eu fazia de forma analógica, forma manual. Então eu ia moldar um paciente, ia mandar via Sedex se for mandar para fora, e aí vai chegar lá, enfim, é um tratamento que para dar início era quase 30 dias. Aí hoje em dia, em uma semana, a gente está instalando um tipo de aparelho desse, porque a odontologia digital ela está aí realmente como uma facilitadora. A doutora Carla falou, eu queria até que mostrasse uma imagem da simulação que ela falou, que é possível fazer com scanner. Então, consegue ver como é que está o sorriso do paciente no momento e como vai ficar. Eu acho que é mais uma imagem à frente, que são 2 sorrisos. Para a gente mostrar para você que está em Exato. casa entender melhor. Pode explicar? Explica um pouquinho, doutora. Então, exatamente. O paciente chega no meu consultório, a gente faz o primeiro escaneamento, que é esse inicial, os dentes bem entramelados, com falta de espaço. E depois do escaneamento, em menos de 5 minutos, a gente já consegue fazer uma simulação do resultado do tratamento ortodôntico. Então, a gente mostra para o paciente, ó, esse aqui é nosso objetivo final. E ele já consegue visualizar como seus dentes irão ficar após o tratamento ortodôntico. Ai, gente, que bacana. E assim, isso vai muito além de estética, porque eu acho que até a questão de mastigação, né, Breno, de saúde, assim, né, doutora? Muito. A gente diz assim que não é só estética, é função. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes, no planejamento ortodôntico, a gente sempre leva em consideração a função e a estética. Essas duas coisas têm que andar juntas. Eu tenho que dar um sorriso final estético, bonito e funcional. Então, é muito além da estética, é saúde também, né? Agora, doutora, nós que temos, inclusive a gente descobriu aqui que nós temos gêmeos da mesma idade, né? E aí eles vão passar por aquela fase, nossos filhos, né? De cair dentinho, de nascer os permanentes. Se começar a nascer já tronchinho ali, qual é o momento de intervir, de levar, né?
A partir de que idade se usa, se corrige um sorriso? Então, eu sempre falo, né? A idade ideal para a primeira visita ao ortodontista deve ser lá para os 6, 7 anos de idade. Porque existem problemas, mais oclusões, que quanto mais cedo intervirmos, melhor o prognóstico e melhor o tratamento. Não são todos. Por exemplo, falta de espaço, ou então aquele paciente que tem o queixo muito para frente, a gente tem a possibilidade de fazer um tracionamento na maxila. E esse tipo de tratamento, quanto mais cedo, melhor o prognóstico, melhor o resultado do paciente. Interessante, né, Breno? Porque isso é para visita ao ortodontista. Mas Isso. ao dentista, não, Isso. viu? A gente Não. pode levar quanto Bem bebezinho, bem antes, para cuidar dos dentinhos. Exato, Dani. E é bem importante, né, isso que ela falou, e essa sua pergunta, até porque aí a gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, né, até de criança que chupa chupeta, né, quais são as implicações, né, que isso vai ter. Eu tenho né? essa curiosidade, porque os meus chupam. Então, me diga logo aí, eu ainda não consegui tirar, mas eu estou quase lá. Então, primeiro a gente sempre tenta na conversa. Antes de colocar um aparelho na boca daquela criança, né, a gente sempre tenta conversar, né, dizer que é importante tirar a chupeta por conta do dentinho. Se a gente consegue remover esse hábito, lá até para os 4, 5, 6 anos, uma mordida que é aberta, por exemplo, por conta da chupeta, ela fecha espontaneamente, sem nenhum prejuízo da oclusão daquele paciente. A partir do momento que nascem os dentes permanentes, que é lá para os 5, 6 anos de idade, depende de cada criança, aí, se o paciente continuar com esse hábito, a gente tem que botar um aparelho para intervir, porque aí já vai prejudicar na dentição permanente dela. Então a gente está Tem tempo ainda. Tem tempo. Pode deixar ela com a chupetinha ainda. A gente vai fazer o seguinte, doutora Carla, a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem uma bancada para a gente explorar sobre esse tema e você vai ficar com a gente. Estamos de volta com o programa Cuide Mais de Você e agora é a hora do nosso momento Cuide Mais do Seu Sorriso. E a minha dica de hoje, tá, é sobre a frequência de ida ao consultório odontológico. Uma dúvida muito comum das pessoas e dos pacientes é: doutor, de quanto tempo eu devo ir ao dentista? O ideal, todo mundo vai ao dentista pelo menos a cada 6 meses, tá? Que a gente consiga estar fazendo um acompanhamento, né, de você, paciente, tá vendo ali se tem cárie, se está tendo formação de tártaro, que a gente possa conseguir fazer pelo menos a cada 6 meses uma limpeza e um acompanhamento da sua saúde bucal e assim evitar danos maiores. Dani, essa foi a minha dica de hoje, tá? Queria convidar você, doutora Carla, aqui agora para a bancada, para a gente conversar aqui um bocado. Ela vai ficar ali no meio, que tem um montão de coisa para ela explorar ali na bancada. E a gente vai vir para cá. Eu tenho um segredo para contar para vocês. Eu, desde pequenininho, eu achava lindo o aparelho. Nunca tive a oportunidade de usar. Toda vez que eu ia, dizia que estava tudo certinho, que não era indicação. Mas eu sempre achei bonito. Sorriso de aparelho. Dani, acho que era moda. Não, essa aqui agora eu vou falar para minha mãe. Minha mãe sabe. Quando eu era criança, eu queria usar aparelho e óculos. E óculos também. Não era, não? Agora eu estou me realizando com óculos, mas aparelho eu não tenho indicação. Óculos eu também estou. E o aparelho era para usar e não estou usando. A gente trouxe aqui algumas coisas que você vai explicar, né, doutora Carla? Isso. Então, aqui eu acho bem importante ela explicar, tá? Que é um pouquinho da evolução da ortodontia, né? Então, Carla, eu queria que tu explicasse aqui um pouquinho, através desses modelos, tá? Como é que era a ortodontia, como é que é ainda, porque ela ainda permanece, né? Mas o que é que a gente tem de novidades, o que é que evoluiu, né? Pode mostrar um pouquinho. Então, a gente, primeiramente, a gente tem um aparelho fixo convencional, que é esse aqui, né? Metálico, que muitas pessoas conhecem, que muda todo mês aquela cor, no carnaval bota cada cor bem colorido, isso. É um aparelho que realmente funciona, tem suas vantagens, funciona, certo? A gente consegue um bom resultado. Ele é fixo, né? Não sai da boca, então tem essa desvantagem. É ruim para escovar, higienizar. Muitas vezes a peça cai, quebra na alimentação e o paciente tem que retornar ao dentista para poder, né, melhorar aquela situação. Ele ainda assim sofreu alguma mudança nos últimos anos? Ele ficou menor? Ele é a mesma coisa? A gente tem essa questão do tamanho. Hoje em dia ele é menor do que antigamente. E a gente tem uma opção mais estética dele, que são os aparelhos por exemplo, de porcelana. Que ele também é fixo, igual o metálico, sendo que ele é confeccionado de um material diferente, bem mais estético, né? Transparente. Bem mais estético, gente. Isso. É verdade.
Então, assim, O resultado não impacta, né, não, doutora? a gente consegue também um bom resultado com esse tipo de aparelho, sendo que ele é fixo, né? A gente consegue remover, mas ele é bem mais estético comparado ao metálico, Sim. certo? Então, a gente já conseguiu uma melhora Para esse modelo, Para esse né? modelo, isso. Esse metálico, Dani, é aquele simples que funciona. Isso. Sabe? Assim, é o que a gente tem, talvez é o mais antigo, né? O padrão ali da ortodontia, né? Mas é o que funciona, tá? O que vai entregar o resultado como sempre entregou, né, Carla? E com Nem menor... todo mundo tem, querendo a ou não, a condição. condição de ter, né? Isso, é o que a gente tem de menor custo no mercado. Então, a gente consegue dar um bom resultado para aquele paciente não deixar de fazer seu tratamento por um menor custo, um menor preço, tá? Sim, claro. E com a evolução, né, hoje em dia a gente tem os alinhadores, que são placas removíveis, certo? Certo. Deixa eu mostrar aqui. Então, a gente consegue fazer o tratamento ortodôntico e alinhar todos os dentes do paciente através desses alinhadores. A grande vantagem para mim desse tipo de aparelho é que ele é removível, então o paciente consegue remover o aparelho e fazer toda a higienização, consegue passar o fio dental de forma livre e não tem restrição alimentar nenhuma. Ele pode comer o que quiser, porque você remove o aparelho para se alimentar. Doutora, Gente, escovar isso aqui Pois deve ser ser Quem já usou de aparelho louco. fixo sabe, né? Quantas vezes já foi no restaurante, comer alguma coisa, ficou aquele pedaço de carne no meio do aparelho. É bem difícil. eu né? acho que uma das grandes vantagens que eu percebo, Dani, e eu acho que a doutora Carla concorda comigo, em relação do aparelho, dos alinhadores, né, do Invisalign, enfim, primeiro, a higiene. É um aparelho que você vai conseguir tirar para comer, então você vai conseguir escovar. O aparelho de bracket, né, o aparelho tradicional, então a gente tô comendo fora de casa. Vou comer uma coxinha, pronto, você sai cheio de massa de coxinha nos dentes. É verdade. Né? Então, esse não. O alinhador, você consegue higienizar melhor, consegue passar um fio dental com mais tranquilidade. Né? Então, ele tem suas vantagens, né, referente. Eu até queria, Carla, que tu falasse um pouquinho dessa tecnologia dos alinhadores, né? Como é que ele trabalha, como é que funciona? Então, primeiramente, a gente escaneia o paciente novamente na cadeira, né, com o scanner, fotografa, solicita exames e a gente faz todo o planejamento de forma digital. Então, através de um software, a gente ortodontista, nós ortodontistas, fazemos o planejamento digital, damos todas as instruções de como a gente quer tratar aquele paciente e o software faz o tratamento de acordo com as nossas instruções. Então, por exemplo, tem tratamentos mais complexos que vão precisar de 30 placas, outros mais simples que vão precisar de 14 placas. Entendeu? Dependendo da complexidade de cada caso, vai precisar de mais ou menos placas. E aí, quando a gente faz todo o planejamento digital, aprova o tratamento, todas as placas chegam dessa forma no nosso consultório. Todo o aparelho de uma vez. Se forem 100 placas, chegam as 100 placas. Sendo que a gente não dá todas essas placas de uma vez para o paciente, para ele trocar em casa. Geralmente, a gente pede para trocar de 10 em 10 dias, depende de cada paciente. E o paciente retorna para a gente acompanhar o tratamento do paciente. Porque, por exemplo, pode ser que ele não use direito as placas. Aí vamos dizer, na placa 4, ele volta, eu escaneio ele, vejo como ele está, vejo como está no planejamento digital e comparo. Se ele está tudo certinho, ok. Mas tem casos que o paciente não usa direito, então eu tenho que fazer algumas ativações na placa, ou então até voltar o tratamento. Então, apesar do tratamento com alinhador, as visitas são mais espaçadas. Eu marco o paciente de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, dependendo de cada caso, mas tem que ter esse acompanhamento de perto para a gente saber como é que está acontecendo a evolução do Por isso tratamento a questão do paciente. que ela falou do comprometimento da pessoa, né, do Isso. paciente. Dani, é um Exato. aparelho que é o seguinte, pelo menos a minha opinião, eu acho o seguinte, é um aparelho excelente, resolutivo, acho que resolve, mas depende muito do paciente, né? Disciplina. Não adianta, esse não é um aparelho que, como eu escuto alguns pacientes no consultório, eu estou dormindo com o aparelho. Não adianta, esse não é um aparelho para dormir. Esse é um aparelho que tem que ser usado como um aparelho. Você vai, a vantagem dele é que você consegue remover ele para comer, mas aí depois você volta, coloca o alinhador de volta para conseguir ter o resultado, porque senão você vai estar sempre dando em círculos, não vai ter o resultado esperado. resultado que não é, você Clara? deseja. E se você me permite falar, Dani, também, Claro. como o Breno falou, o sucesso do tratamento depende da colaboração do paciente e também da experiência profissional para utilizar aquele tipo de aparelho. Porque a mecânica e o planejamento com esse tipo diferente é diferente de um aparelho fixo, por exemplo, é diferente do aparelho autoligado. Então, existe uma curva de aprendizado também do profissional. Então, o profissional deve fazer um melhor planejamento,
executar da melhor forma possível e junto com a colaboração do paciente ter um sucesso no tratamento. Então é muito importante que quem está em casa procure realmente um Isso. ortodontista Isso. com referência, Capacitado. para não ter prejuízo, porque já é o nosso sorriso, gente. Sorriso é o cartão de visita, não tem para onde negar. É por isso que tudo que envolve a área de odontologia vem fazendo tanto sucesso, porque a gente quer chegar chegando, né, Breno? Com um sorriso bonito, com um sorriso saudável. Graças a Deus, assim, acho que nunca a gente viu esse boom, né, do cuidado, né? As pessoas hoje querem um sorriso bonito, as pessoas hoje... E estão tendo mais acesso, né, Dani? Hoje, assim, a odontologia, ela é a odontologia mais acessível, né? Então, Claro, as pessoas com têm certeza. mais acesso. Antigamente, aparelho era uma coisa que era assim, era caríssimo. Eu lembro que na minha adolescência, eu morava no interior, em Carpina, meus vizinhos que usavam, pagavam um salário mínimo de manutenção, né? Então, era um tratamento que não era todo mundo que podia fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a odontologia, ela é uma odontologia acessível, né? Então, tá aí para todo mundo, né? E como aquele ditado, jargão bem conhecido, o sorriso da gente é o cartão de visita, né? Eu sou suspeito a falar, mas eu acho. Eu também Mas acho. é verdade, gente, é verdade. Então, assim, é a primeira coisa, a nossa saúde bucal. Envolve tantas outras coisas, né? Então, você, além de estar passando pelo constrangimento de não estar feliz ali com os dentes ali, né? Que não estão nos lugares certos, já não está fazendo a função correta. Além do mais, ir fazer com um profissional e depois não ter um resultado Isso. bacana. O que acontece é muitas vezes isso, né? E, digamos assim, no mais barato, e um tratamento que era para durar 1 ano, durar 3, 4, 5, 10 anos, o paciente com o aparelho na boca, né? Por isso que é bom sempre a gente ter referência, né? Isso. Tem Doutora, referência. assim, a gente sempre procurar, perguntar a um amigo, tá gostando, ver o resultado, entender, tá? Porque é muito importante. Dani, a gente está quase no finalzinho, né? Mas eu tenho uma pergunta, assim, para a gente finalizar. Eu queria que a doutora Carla falasse um pouquinho. Na sua opinião, tá? Os alinhadores, que hoje é a inovação aí da ortodontia, o que a gente tem de mais moderno, no seu ponto de vista, eles vão resolver todos os casos? Resolve da mesma forma que o aparelho convencional? Olha, os alinhadores, eles vieram substituir o aparelho fixo. Então, toda a movimentação, né, que a gente consegue com fixo, a gente consegue com os alinhadores, certo? Existem movimentos, por exemplo, o dente que está girado, a gente consegue um movimento mais rápido com o aparelho fixo. Outros movimentos, a gente vai conseguir mais rápido com o alinhador. E aí está aí o ortodontista, a função do ortodontista é saber aonde você vai fazer uma mecânica auxiliar para ajudar naquela movimentação que o alinhador não faz tão bem, certo? Então, por isso a experiência do profissional é muito importante. Mas o que a gente consegue movimentar dente com aparelho fixo, a gente também consegue com alinhador. Nos casos em que a gente precisa movimentar osso, por exemplo, em ortopedia, numa criança que precisa disjuntar a maxila, que é abrir a maxila, ou precisa, né, de um aparelho que puxa a maxila para frente, esses movimentos ósseos, o alinhador não faz, nem o fixo, na verdade. Entendeu? Então, quando a gente quer movimentar dente, a gente consegue com os dois aparelhos. E bem, contanto que o paciente use. Entendi, muito bacana, porque é isso que ela falou, né, de puxar para frente já é uma outra situação. É uma outra situação. Já foge disso aqui, porque às Já vezes o foge paciente disso. vai e não sabe, Isso, né? por exemplo, toda criança pode usar alinhador? Não, depende do problema de cada criança. Se o problema for no dente dentário, sim, a gente pode utilizar alinhador. Se o problema for ósseo, ele não vai resolver, a gente tem que abrir mão de outro aparelho. Adorei a doutora Carla. Quero ela mais vezes aqui, viu, Breno? Com Traga certeza. mais vezes. Prazer. Foi incrível. Muito obrigada por ter vindo, doutora, compartilhado Obrigada. informações O tão prazer é importantes. E volte mais vezes. Breno, um final de semana abençoado para tu. Para nós, Dani. Obrigado. Obrigado, Uma semana Carlinha. linda. Obrigada, meu amigo. Final de semana lindo para você que está em casa. Uma semana mais linda ainda. E a gente se vê sábado que vem aqui, porque quem se ama, Breno. Se cuida. Um beijo. TV Nova em todo lugar.